Então, vamos dar continuidade. A gente terminou na aula passada todas as mitzvot da Parashá Yitro e hoje a gente vai começar nossa Parashá Mishpatim, como a gente comentou no finalzinho da aula passada, que é uma das parashiot que mais tem mitzvot em toda a Torá, que a gente vai ter no total 53 mitzvot. Como o próprio nome da Parashá já diz, Parashá Mishpatim, é a Parashá das leis. Então, a gente vai ver que tem muitas leis, e em especial, são leis Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o próximo, e a gente já comentou bastante nas aulas de Parashá o conceito de que, logo depois da Parashá Yitro, que fala do Matan Torá, da entrega da Torá no Har Sinai, vem uma Parashá aqui com um montão de mitzvot Ben Adam Lechaveró, obviamente, para a gente não esquecer que uma parte importantíssima da Torá é as leis de como a gente deve se comportar com o próximo e o respeito, a honestidade. A gente vai ver muitas leis aqui interessantes sobre como a gente se comportar com santidade e com honestidade, com empatia. A primeira mitzvah Mem Beis, a mitzvah 42, é uma mitzvah um pouco esquisita, principalmente porque a gente tem um conceito completamente equivocado, já de um pouco da influência toda do que aconteceu na história do mundo, que é a mitzvah de Eved Ivri, um escravo judeu. Vamos entender o que é o escravo judeu? A verdade é que isso vai aparecer de novo na parashá da nossa semana. Nessa semana a gente lê, na verdade, duas parashiot, Behar e Berukotai, e aparece essa mitzvah do Eved Ivri, do escravo judeu. Quando que um escravo, quando um judeu vira escravo de um outro judeu? Em duas situações. Quando ele roubou, ele não tem dinheiro para pagar o seu roubo, e quando ele é tão pobre que ele já não tem mais como sustentar a sua família, então ele pode se vender como escravo. Quer dizer, numa situação, ele se vende como escravo para, nesses 6 anos que ele vai estar na casa do seu dono, o dono também vai ter obrigação de alimentar a família dele, e ele vai sair de lá com algum dinheiro, fora o dinheiro da própria venda dele, que vai ajudar ele a se manter por algum tempo. E outra situação, quando ele é vendido pelo Beit Din, pelo tribunal, num caso que ele foi pego roubando, e ele não tem dinheiro para pagar o que ele roubou. Então, vamos ver. Aqui é muito estranho, porque a gente está tão acostumado com o conceito de Eved. O que é um escravo? A gente lembra aqueles filmes, aquelas novelas, da Sinhá Moça e do Quilombo dos Palmares e todo o sofrimento, e na nossa cabeça o conceito de escravo é esse o conceito, de alguém que vai apanhar, de alguém que vai ser maltratado. Vamos ver como a Torá define aqui esse conceito do Eved Ivri e o que está por trás, qual é o motivo aqui dessa mitzvah. A gente vai desmistificar completamente esse conceito na Torá do Eved Ivri. A gente vai ver que no que parece uma maldade, aqui tem uma enorme bondade do Criador do mundo. Então, a mitzvah é Ladun Bedin Eved Ivri, a gente aplicar as leis do Eved Ivri, do escravo judeu, como Katuv Parashá, como está escrito na Torá, Shenemar, que tikne Eved Ivri. Quando você for comprar um Eved Ivri, um escravo judeu, Klomar, Shenassalo Advarim Shenitztavino. Então, a gente deve fazer exatamente como a gente foi comandado. Kegon, por exemplo, Leshalcho Bashviit, ele só pode trabalhar 6 anos e depois disso ele tem que ser libertado. Então, assim a gente vai cumprir as leis do escravo judeu, se a gente seguir todos os detalhes de como a Torá ensina. Então, por 6 anos ele vai trabalhar e depois, no 7º ano, ele vai ser libertado. O Betor Shesh, Impagar Boyovel, e dentro dos 6 anos ainda, se chegar o ano do Yovel, então tudo isso, Minas Shammai não é programado, mas Hashem faz também com que as coisas sejam programadas. A gente não programa aqui, mas Hashem programa lá em cima. Também na parashá da nossa semana, fala sobre o Yovel. O que é o Yovel? Yovel é o nosso jubileu, é o ano 50. A gente tem a cada 6 anos
O 7º ano é o ano de Shemitah, que também é Parashat HaShavua. A gente vai falar na Parashat Behar, Bezrat Hashem, na quarta-feira. Então, a cada 6 anos que é trabalhado no campo, no 7º ano, a gente descansa. Quando se completa 7 ciclos de Shemitah, quer dizer, 49 anos, o ano 50 é o ano do Yovel. Quando cai esse ano do Yovel, mesmo que esse Eved Ivri, esse escravo judeu, ele ainda está no começo desses 6 anos de escravidão, o ano do Yovel, ele quebra a escravidão desse judeu e ele tem que ser libertado, ou Begeraon Kesef, ou essa pessoa ela pode ser resgatada. Então, de novo, estamos falando de alguém pobre que não tem condições de pagar o fruto do seu roubo, pode ser também que essa pessoa roubou justamente porque ele não tinha dinheiro para sustentar a família. Tem aqui uma mitzvah de resgatar o escravo judeu, de ajudar que esse escravo ele possa ser libertado, como pagando o que falta ainda do trabalho dele. Então, vamos dar um exemplo. Se esse escravo tem que trabalhar por 6 anos e o valor dele foi 6 mil reais, ele já trabalhou 2 anos, então tem mitzvah da gente resgatar pagando 4 mil reais por esse escravo, para o dono dele, e assim a gente vai poder resgatar, reduzindo assim o tempo que ele vai ser escravo. Então, essas são as maneiras da gente aplicar na prática as leis do Eved Ivri, do escravo que é Yehudi. Então, tem vários detalhes. O Bemitat Adon, Sheloi Niach Ben Zahar, também através da morte do dono dele. Se ele não tiver filhos homens, o escravo ele é automaticamente libertado. O Lanirtza, Gam Ken Kedino Akatubo, também o Nirtza. O que é o Nirtza? Então, vamos ver todos os detalhes aqui do Eved Ivri. Esse escravo, ele trabalha durante 6 anos e ele vai ter uma vida, de certa maneira, muito mais cômoda em se tratando de uma pessoa que era extremamente pobre. E muitas vezes essa pessoa, depois que terminaram os 6 anos de trabalho, ele não quer sair para a liberdade, ele quer continuar sendo Eved. Ele tem essa opção, obviamente, que tanto o dono dele quanto o Beidin, eles vão fazer de tudo para convencer a pessoa que essa não é a escolha correta. Os judeus têm que ser escravos de Deus e não escravos de outras pessoas, mas, mesmo assim, se essa pessoa insistir que ela quer continuar sendo escravo, ela vai passar por uma cerimônia na qual a orelha dela vai ser furada. Então, ela vai colocar a orelha perto do batente da porta e a orelha dessa pessoa ela vai ser furada. O Rashi, comentarista da Torá, explica para a gente por que vai furar a orelha da pessoa. Então, essa pessoa que não escutou no Monte Sinai, a orelha dela não funcionou, essa orelha que não ouviu no Monte Sinai, quando Deus falou para não roubar, ou essa orelha que não escutou no Monte Sinai, que Deus falou, vocês vão ser meus escravos, não escravos de outras pessoas, e agora ele está querendo continuar sendo escravo, então a gente vai furar essa orelha para mostrar que é uma pessoa que não quer escutar as ordens de Deus, e aí essa pessoa ela vai continuar sendo escravo até o ano do Yovel, que a gente acabou de explicar, o ano do jubileu. Então, isso também tem várias leis referentes. Quando o escravo judeu ele não quer ser libertado, ele quer continuar, ele está contente com a vida dele de escravo, então ele vai passar por essa cerimônia, que certeza que é uma cerimônia que, de certa maneira, traz vergonha para ele, mas se mesmo assim ele está disposto a continuar como escravo, então ele vai ficar escravo até o ano do Yovel. Akol kmo shelimdunu raboisenu zal mitorha katuv. Tudo isso tem versículos da Torá e, obviamente, dentro do Talmud, todos os detalhes de como funciona essa mitzvah. Kmo shemefurash beperek rishon mi Kiddushin. No tratado de Kiddushin, um dos tratados do Talmud, tem vários detalhes de como funciona o Eved Ivri. Mishorshei mitzvazu. Vamos ver as raízes dessa mitzvah. Sheratzah akel sheye amo Israel asher bahar am kadosh. Deus quer que o seu povo, que ele escolheu, povo escolhido para transmitir a Torá, para transmitir para o mundo todas as mensagens que a gente tem que transmitir de valores morais, de honestidade,
e tudo que Baruch Hashem, o povo judeu traz de luz, a gente tem que ser uma luz para as nações do mundo. Então, Deus quer que esse povo seja um povo kadosh, um povo sagrado, malé meutar bechol midot, que ele esteja completo e coroado em todos os seus traços de caráter, bemidot tovot, o meu lote. Então, a gente tem que ter traços de caráter bons e elevados, que mitokar tahul abraha alechem ve'achesed ve'rachamim min amidot ameshubachot shebaolam. Então, através disso, vai recair sobre o mundo inteiro muita brachá e bondade e misericórdia que vão vir dessas midot, desses traços de caráter tão elevados. Então, a gente tem que fazer um trabalho o tempo inteiro para melhorar nossos traços de caráter. Ve'alken izhiranu lerachem alasher hu tachat yadeinu. Então, a gente tem uma mitzvah de ser misericordioso com esse escravo, que agora ele está sob o nosso poder, está sob as nossas mãos. Veligmolo hesed, a gente deve tratar esse escravo com bondade, com misericórdia. Kasher katuba parashá, como está escrito explicitamente na parashá, ukmo sheyadanu gamken bakabalá. E como a gente tem a transmissão oral, a gente tem inclusive uma fonte do Talmud muito interessante que fala que aquele que kana evet kana lorabó, aquele que adquire um escravo, está adquirindo para si um dono, quer dizer, toda a preocupação é proibido. Um exemplo aqui de lei, olha como é longe do conceito não judaico da escravidão, todos os absurdos que aconteceram, o tráfico de escravos e como eles realmente eram maltratados, muito longe disso. Aquele que adquire um escravo está adquirindo um dono. É proibido, por exemplo, o dono ele comer uma certa comida chique e dá para os escravos o resto da comida. O escravo tem que comer exatamente o que o dono da casa está comendo. É proibido que o dono da casa tenha uma cama com colchão de espuma importado e ele vai deixar o escravo dele dormir na palha, no mesmo estilo de cama que o dono dorme, assim ele deve dar também para o seu Eved Ivri. Tudo isso para ensinar que a gente tenha misericórdia das pessoas. Estamos falando de novo, ou aqui de um ladrão, ou uma pessoa que acabou tendo que se vender. Mesmo assim, a gente tem que ter misericórdia dessa pessoa e exercer a nossa bondade. O que eu estou ganhando com isso? Eu estou me transformando numa pessoa melhor. Eu estou melhorando meus traços de caráter e adquirindo traços de caráter cada vez mais elevados. O Kumoshe Yadanu Gam Ken Bakabalá, quer dizer, todas as outras leis que aparecem no Talmud, todos os detalhes de como funciona. Dinei a mitzvah, quais são as leis referentes a essa mitzvah? Kegon, Ahilukim Sheben Moher Atzmo Lemachru Bezdin. Existem diferenças, a gente falou que existem duas situações, a pessoa que se vende ou a pessoa que é vendida no Beidin. Qual é a diferença na prática entre esses dois tipos de escravos? Ve'advarim sheu nikne bahem. Então, com que tipos de coisas que essa pessoa pode ser adquirida? Se é só dinheiro, se pode ser com outras coisas. Ve'sheu yotze bahem lecherut. E com que tipos de coisas que a pessoa pode ser libertada? O ve'shear dinim mevoarim sham be'kidushin. Todos esses detalhes estão lá no tratado de Kiddushin. Mas, quer dizer, já deu para entender que a gente tem que limpar nossa cabeça de todos os conceitos errados. Quando a gente bate o olho nessa paraxá e vê que tem uma mitzvah aqui de um escravo judeu, a gente imediatamente já começa a questionar: cadê a bondade de Deus? Tudo isso é pela nossa limitação de não ter entendido o quanto essa mitzvah, na verdade, é o contrário, é para a gente exercer a nossa bondade e a nossa misericórdia. Venoeged mitzvazu bezharim, e essa mitzvah se aplica para os homens, avaló benekevot, mas não para as mulheres. She'eina isha koná eved ivri, porque uma mulher, ela não tem a permissão de adquirir para ela um eved ivri, um escravo judeu. E aqui os comentaristas explicam que mipnei a roshedu
Então, aqui, obviamente, uma mulher vai comprar um homem como Eved, esse homem normalmente é um homem casado, então a coisa não vai dar certo, já tem uma suspeita aqui que pode se misturar aqui as coisas, então a Torá ela não permite que a mulher ela compre um Eved Ivri. Então, essa mitzvah de aplicar as leis do escravo judeu, isso não se aplica para as mulheres. Pedavka bisman Israel shruin alad matani. Só quando o povo judeu está vivendo na sua terra, só quando a gente está em Eretz Israel, com o nosso Beit HaMikdash, sheken ba perusha mekubal, she'ein neved ivri noheg, ela bisman she'ayovel noheg. E a gente falou que tem uma conexão entre o escravo judeu e o ano do Yovel. E o ano do Yovel só se aplica dentro da terra de Israel e só se aplica na época que a gente tem o nosso Beit HaMikdash. Então, Dina Yovel Einu Eila Baaret. Só tem Yovel dentro de Eretz Israel e quando a gente tem o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, Ve'over aleia velo asala eved mashekatubó, e aquele que não fez para o seu escravo todas as leis que ele deveria ter feito, bitela se ele deixou de cumprir uma mitzvah positiva da Torá, vegam elamed nafsho liot achzari, e ele está ensinando a alma dele a ser uma pessoa cruel, a ser uma pessoa ruim. Já explicamos em algumas mitzvot aqui do Sefer HaChinuch, que, de acordo com os nossos atos, assim a gente vai moldando o nosso coração. Então, mais uma mitzvah para a gente moldar o nosso coração, para que a gente se torne pessoas mais bondosas. Aquele que não cumpriu essa mitzvah da maneira correta, ele está ensinando o seu coração a ser cruel. Bekimat she meida latzmo sheinu mibnei Israel. Ele está quase mostrando que ele não faz parte do povo judeu, que Hem Rahmanim Bnei Rahmanim, porque o povo judeu tem a característica de ser um povo misericordioso, filho de misericordiosos, é uma das 3 características da alma de um judeu, a misericórdia, o cuidado com o outro, a bondade, e é muito interessante, eu lembro de amigos meus de faculdade, eles me comentaram e falaram, olha, eu acho impressionante como existe uma ajuda dentro do povo judeu, como vocês se ajudam, como vocês estão sempre fazendo bondade uns com os outros, e realmente isso é uma das marcas. Então, aquele que tem um comportamento arzari, que ele não cuida bem do outro, que ele não se importa com o sofrimento do outro, ele não tem empatia pelo outro, pela situação na qual o outro se encontra, mesmo que estamos falando aqui numa das situações que é um ladrão que foi pego, mesmo assim a Torá ensina para a gente a ter empatia e ter misericórdia dessa pessoa. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa mudar a forma da gente ver as mitzvot, ao invés de se assustar quando a gente vê uma mitzvah dessa. Então, tudo isso, na verdade, é uma preparação para a próxima mitzvah, que é mais assustadora ainda, mas muita calma, ninguém sai no meio. Vamos ensinar, vamos explicar, e a gente vai ver toda a bondade que está por trás dessa mitzvah, uma mitzvah um pouco estranha num primeiro momento, mas a gente vai perceber a bondade e a misericórdia de Deus dentro de cada mitzvah. Então, a mitzvah 43 e a gente vai ter que mudar a forma de ver ela, mas vamos ver o que é essa mitzvah. Mitzvah Yud Shelama Aivriá, de designação de uma escrava judia. Também vamos entender do que está falando aqui. O que é designação? É o casamento, você comprar uma escrava para se casar com ela. Que história é essa? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Leaye da Maivriá, mitzvah é designar, se casar com essa escrava, uma escrava judia, clomar, Shotó Israel Shekana a Maivriá, aquele Yehudi, que ele comprou uma escrava judia, Sheyasena Loleishá, ele precisa casar com essa moça que ele está comprando, Oitnena Lebnoleishá, ou que ele dê essa moça como uma esposa para o seu filho, quer dizer, ou o dono dela tem que casar com ela, ou tem que dar essa moça para casar com o seu filho.
Shenemar, como está escrito, Imra'a beineia doineia, asher lo yada ve'efda. Se o dono não quiser casar com essa mulher, ele tem a mitzvah de fazer de tudo para que ela possa ser libertada, que ela possa ser resgatada e possa acabar essa escravidão dela. Ve'amruzal kan ramaz lecha shemitzvah beiud, quer dizer, a mitzvah é casar, adquirir essa escrava com a intenção de casar com ela ou dar para o seu filho casar com ela. Então, que escrava que é essa? A linguagem da Torá é quando um pai vender a sua filha como escrava. Então, já é chocante. Que história é essa? Um pai vai vender a sua própria filha como escrava para um estranho, e a explicação é uma família muito pobre. Então, de novo, alguém que não tem condições nem mesmo de se sustentar. Como que essa pessoa um dia vai poder casar sua filha? Não vai conseguir casar filha com ninguém. Aqui a Torá, ela está ensinando para a gente vai ver alguns detalhes, mas é uma oportunidade para que o pai possa conseguir uma boa família para casar sua filha, que ela possa ter algum futuro pela frente, porque pelas condições que essa família tem, essa menina não teria futuro nenhum. Então, ela é vendida como escrava, mas a intenção é que ela vai se casar com o dono que comprou ela, ou com o filho dele, e vai ter, daqui para frente, uma vida boa, uma vida confortável. É uma maneira de ajudar essa moça a construir a família dela. O Beperu Shamru Mitzvat Yud Kodemet Le Mitzvat Pdia. Então, quer dizer, a gente viu que no escravo judeu tem a mitzvah de resgatar ele para que ele fique o mínimo tempo possível como escravo. Aqui, ao contrário, a primeira mitzvah é casar com essa moça. Se o dono ou o filho não quiserem, no final das contas, casar com ela, então aí sim tem a mitzvah de resgatar ela, de pagar os anos que faltam ainda de trabalho dela, para Bezrat Hashem resgatar e ela possa se libertar. Então, tudo isso a gente está vendo que é uma maneira de ajudar essa moça a poder se casar, ter um bom casamento, ter um bom marido que vai poder cuidar dela, vai poder dar o mínimo que ela precisa de conforto na vida. Mishor Shem Mitzvazu, qual é o shorish, qual é a raiz dessa mitzvah? She makel ala aniá. Deus ele tem misericórdia dessa mulher pobre. Animkeret ve'aliavia shenitztarech lemachra, e sobre o pai dela, que infelizmente precisou vender a própria filha dele. Vetzivaeta koneotá lisaotá leishai. Deus ordenou que aquele que comprou essa moça, essa escrava judia, ele deve se casar com ela, o leasotá gveret, e transformar ela em dona de casa, quer dizer, ela vai sair do status de uma escrava para o status de dona de casa, porque Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é gracioso, e ele ajuda todas as suas criaturas, principalmente aquelas que não têm condições, que têm dificuldades, que estão em sofrimentos. Deus escuta o choro das pessoas, as lamentações, e Deus ele criou todo um sistema para a gente se ajudar, para a gente ajudar principalmente aqueles que não têm condições. Se o comprador não quiser para si mesmo essa moça para se casar, então ele vai comprar ela para casar com seu filho, porque também com o filho do dono ela vai se alegrar, ela também vai ser feliz, ela vai conseguir construir a família dela, ou pelo menos, se ele não quiser casar, se ele não quiser que o filho case, que ele ajude ela a ser resgatada, que ele diminua o dinheiro que ele está cobrando pelo resgate dela, ajudando ela a sair dessa situação aqui de escravidão, e não permita de qualquer maneira que ela fique até o final do prazo dela
de venda como escrava, Gam im yashra beinav avodatarbe. Agora é um Yetzer Hara, olha que incrível. Imagina que você comprou uma escrava e essa escrava, uau, o trabalho que ela faz na casa é impecável, é incrível, como ela arruma toda a casa, como ela cuida das crianças, como ela faz tudo com carinho, com dedicação, e você não quer casar com ela, e você não quer casar também o teu filho com ela. E agora você tem que libertar ela, mas é uma moça que trabalha tão bem, que você já pegou confiança nela, não deixa o Yetzer Hara te derrubar. É mitzvah você ajudar ela a ser libertada o mais rápido possível, mesmo que você amou o trabalho dela, que ela trabalha bem, que ela te ajuda muito na casa, mitzvah do dono ajudar que essa moça possa ser libertada. Bekol zeh mechazdei akel al bruav, tudo isso é demonstração da bondade de Deus com todas as suas criaturas. O mimidotav a meolot, e os traços de caráter elevados do Criador do mundo, que a gente tem que sempre estar emulando, copiando, querendo se comportar da mesma maneira que o Criador do mundo, ele se comporta com bondade e com misericórdia. Dinei a mitzvah, as leis aqui dessa mitzvah, Kegon ad matai abat nimkeret, até quando essa menina ela fica vendida, Vesheina nimkeret al yedei adon, e que ela não pode ser revendida pelo dono que comprou ela. Se o dono comprou, ele não quer casar com o filho dele também, e ele não quer perder dinheiro, então ele vai revender essa menina para um outro comprador, é proibido. Afilo avaru mahra eina mechirá klum, e mesmo que a pessoa transgrediu, e ele fez essa venda, quer dizer, ele revendeu essa escrava, a venda não valeu, e a pessoa tem que devolver o dinheiro e pegar de volta a escrava, porque a venda não é válida. E que o pai poderia vendê-la mais de uma vez. Advarim shehi niknit bahem, veshehi yotzet bahem lecherut. Como que ela pode ser adquirida e como que ela pode sair em liberdade. O Bekama Yetziot e Yeterá Alaeved, em que outras formas de sair da escravidão ela tenha mais do que os escravos, Bedineia Bogeret, e quais são as leis de uma escrava que agora ficou adulta. Então, se muda alguma coisa, se ela já chegou na maioridade, se também ela continua escrava, se ela é libertada, Usman a Ailonis, e se é uma mulher, que aqui existem alguns casos da Guemará, uma mulher que é estéril, que ela tem, por exemplo, problemas em todo o sistema reprodutor feminino, se mudam as leis dessa moça, Veyeter pratea mevoarim ba rishon shel kiddushin. Primeiro capítulo do Tratado de Kiddushin vai tratar aqui dessa Amá Ivriá, dessa escrava judia. Venoeged bisman shayovel. Então, também ela vale no tempo que temos o Yovel, como na mitzvah anterior do Eved Ivri, e somente na época do Yovel. Ao ver a Lea, velo yadá, aquele que transgrediu e não se casou com essa escrava, lolo velo libno, nem para ele, nem para o filho dele, velo se bepidioná, e não ajudou que ela fosse resgatada antes do tempo, lo que é mitzvazu, ele perdeu essa mitzvah positiva da Torá, aval en lekofó, mas a gente não precisa obrigar ele a casar ou a libertar essa moça, al que o mitzvazu, shearei katuv sham beferush, im shalosh lo yaselah. Se está escrito que ela não fez nenhuma dessas três coisas, quais são as três coisas? Não casou com ela, não deu para o filho casar e não ajudou a redimir, está escrito que ele deve libertar ela sem que precise ninguém pagar nada, quando chegar o tempo quando é o tempo da libertação dela, os nossos sábios explicam, ou que ela tenha sinais do corpo, da puberdade dela, da maioridade dela, ou que ela complete os 6 anos da escravidão dela, então ela deve ser libertada
e o dono não deve cobrar mais absolutamente nada para libertar essa mulher. Então, se está escrito isso na Torá, que se ele não fez nenhuma das três coisas, ele liberta ela. Quando chegou o momento, significa que a gente não precisa obrigar ele a se casar com ela, nem o filho a se casar. É uma mitzvah, mas ele vai perder essa mitzvah. O Miklal Shetorá inicha davar birtzonó. Então, a gente vê do versículo que a Torá deixou isso na vontade do dono, mas se ele não fizer, ele vai perder uma mitzvah positiva da Torá. Veim nessa leishá, oi se alebno, como shekatavno, asa karaui vetavola brachá. E se ele sim se casou com essa moça, ou casou ela com o filho dele, ele fez o que era correto aos olhos de Deus, e ele vai receber brachá, o banim tovim uksherim, rauim latzet mizugam. E dessa união vão sair filhos ksherim e filhos bons, vão sair desse casamento, já que a pessoa cumpriu a vontade de Deus e ele foi misericordioso com um outro Yehudi. Vamos lá para a mitzvah Mem Daled. Mitzvah 44 é a mitzvah Pidyon Amaivriá. Então, está conectada a mitzvah 44 com a mitzvah 43, é a mitzvah de resgatar essa escrava judia, Livdot Amaivriá, Shenemar Vehefda. Está escrito no passuco que você deve resgatá-la. Então, quer dizer, a gente deve... O dono tem a mitzvah de ajudar, de permitir e de ajudar que essa moça seja resgatada. Vezu mitzvah tasei, isso é uma mitzvah positiva, clomar, sheyase adona koneotá bepidioná, que o dono ajude ativamente que essa moça possa ser resgatada, veiten la makom lashuv lebeitavia, e dê para ela a possibilidade dela voltar para a casa do pai dela, como Shamru, como os nossos sábios explicaram lá no Tratado de Kiddushin, Shem megarea pidionav etc. Ele vai diminuir o valor, ele vai descontar a mesma conta que a gente fez com o Eved Ivri, com o escravo judeu. Se ela foi comprada por 60 mil reais, quer dizer, mais ou menos 10 mil reais é o valor dela por ano de trabalho, ela já trabalhou 3 anos, então o dono tem que permitir que ela seja libertada com 30 mil reais. Se pagarem para ele, ele já liberta essa moça. Quer dizer, ele pagou 60, ele podia falar, não, eu paguei 60 e não vou libertar. Mitzvah dele descontar os anos trabalhados e cobrar um valor justo. Klomar, Shem lakha beshishim dinarim lesheshanim, ve'avda shalosh, ve'kamtsa shloshim dinarim, ve'sheikhem ve'ishtalchena. Então, como a conta ele traz aqui, exatamente a conta que a gente falou, se pagou 60 mil e trabalhou 3 anos, liberta ela por 30 mil e deixa ela embora. Quer dizer, você está facilitando a saída dela. Veloitona lea, shetashlim shnot avodatá al kol panim, não exija dela que ela pelo menos termine todo o tempo de trabalho, 6 anos, ou até que ela tenha sinais da puberdade dela, ou sheyomar maoti hayu betelim etzlah, ou não diga também, que dinheiro em vão que eu gastei nessa menina, porque agora, se ela for resgatada, ela vai ser resgatada só por parte do preço que eu gastei nela, vetosiv lireva intercelatzet, olha, se alguém quiser resgatar essa menina, tem que pagar mais do que eu paguei por ela. Eu paguei 60 mil, eu resgato, eu permito que ela seja resgatada por 120 mil, não faça isso. Isso é maldade no coração. Ve libnei Israel, shechem rachmanim bnei rachmanim, mas para Am Israel, que é um povo de pessoas misericordiosas, raui lahem lasot chesed abriot, o correto é a gente fazer bondade com todas as criaturas, mesmo as pessoas que foram compradas para te servir, afilo yom echad, mesmo que seja para um único dia, você deve tratar todas as criaturas com bondade, com misericórdia. Se isso vale aqui para o escravo, obviamente, a obrigação que a gente tem de ser bondoso, de ser misericordioso,
com nossos trabalhadores também, e Bezrat Hashem, isso vai transformando nosso coração num coração cada vez melhor. Shorshei a mitzvah, ma shekatav no Yud. Então, as raízes dessa mitzvah é o que a gente já escreveu na mitzvah anterior do casamento dela, que é traduzido literalmente como a designação dela como esposa para o comprador ou para o filho dele, o prateia gamken sham bekidushim. E todos os detalhes, todas as leis, também aparecem lá no Tratado de Kiddushin. Mais uma mitzvah associada aqui com a Ma'ivriá, Shelo imkor Ma'ivriá akoneotá miadav. Então, a mitzvah 45 é a mitzvah de não vender a escrava judia para uma outra pessoa. Shekol mi sheikne a Ma'ivriá loim kerena leadam acher leolam. Nunca mais essa moça ela pode ser vendida, quer dizer, como a gente já falou anteriormente aqui, a gente explicou como um detalhe da mitzvah, mas aqui, na verdade, é uma mitzvah por si só. A pessoa que comprou ela não deve vender para um outro comprador. Shenemar, como está escrito, leam nohri loim shol lemachra. Para um estrangeiro, você não tem direito de vender ela. O que quer dizer um estrangeiro aqui no versículo? Pirshu Targumó, o Unkelus, que traduziu toda a Torá para o aramaico. Ele, na verdade, não é só uma tradução do Unkelus. O Unkelus, ele traduziu e muitas vezes ele inseriu várias explicações do versículo, como ele traduz, Ligvara Haran, para outra pessoa, quer dizer, outra pessoa fora o dono, é chamado aqui de estrangeiro. O Learchi Kadavar Nemar Belashon Zé, simplesmente para afastar desse erro, foi escrito com uma linguagem aqui de não vender para um estrangeiro. Klomar, Shedomar Leania Aktana, Imohra Leadamaher Sheinit, Keilu Imahrena Leab Nohri. Porque estamos falando aqui de uma moça, normalmente, ela era vendida muito pequena, numa idade pequena, e o pai quer garantir, como a gente falou, alguma vida normal para ela, uma família muito pobre, com muitas dificuldades, e todo o motivo da venda do pai era para dar uma esperança para a vida da filha, e de repente, se aquele que comprou ela vender ela para uma outra pessoa, ela vai se sentir como se estivesse sendo vendida para um povo estrangeiro, ela vai se sentir desamparada, vai cair o mundo dessa menina. Então, a Torá escreveu de uma linguagem forte, é proibido vender para um povo estrangeiro, para um povo estranho, porque é assim que a moça vai se sentir, mesmo que você venda ela para um outro Yehudi, para alguém do povo dela, mas no sentimento dela, é como se estivesse vendendo ela para um outro povo. De novo, a empatia, quanto a Torá exige da gente empatia, sentir a dor do outro, sentir a vergonha do outro, a gente tem uma obrigação muito grande de estar sempre entendendo um pouquinho e entrando dentro dos sofrimentos e da cabeça do outro para poder ajudar e nunca causar sofrimentos para ninguém. Mishorshei a mitzvah, as raízes dessa mitzvah, Sheratzá aquele zakoteino, vetzivano leidnaeg bemidat hachemla. Deus quer dar para a gente o mérito e a possibilidade de se comportar com misericórdia. Deus quer trabalhar. Quando você é misericordioso, você vai desenvolvendo todo o teu traço de caráter da misericórdia. A Ruvalefanav, e essa característica, alguém que é misericordioso, Deus ele ama essa pessoa é muito querida aos olhos de Hashem. E Dinei a mitzvah katuv lemala be mitzvat Yud. Também na mitzvah do casamento com essa moça, estão todos os dinim, todas as leis, todos os detalhes de como a gente deve se comportar. Então, de novo, a gente não pode de maneira nenhuma, quando a gente bate o olho num conceito da Torá, a gente já começar, não, mas como pode ser essa Torá que é bondosa e dá uma mitzvah assim tão absurda? Calma, não é bem assim, vamos estudar, vamos ver os detalhes e a gente vai perceber que o que parecia um ato de crueldade, que parecia um ato de o que no mundo tem, de falta de se importar com os outros,
é justamente o contrário, é uma demonstração de bondade e de misericórdia do Criador do mundo. Vamos lá para a mitzvah 46. A mitzvah 46 é Lo ligroa she'er ksut ve'ona. Tem 3 coisas que o marido ele não pode diminuir da sua esposa: o alimento dela, as roupas dela e a satisfação íntima da sua esposa. A gente vai ver muito interessante que, pela Torá, a obrigação é do marido de prover tudo que sua esposa precisa. E Bezrat Hashem, vamos ver aqui alguns detalhes de como isso deve ser feito. Um dos pontos interessantes que, de acordo com a Torá, a gente teria permissão de casar, os homens teriam permissão de casar com mais de uma esposa, como acontecia antigamente. A gente sabe do David Amelech, ele teve várias esposas, Shlomo Amelech. Então, muitos, inclusive dos nossos patriarcas, tiveram mais de uma esposa, e tudo isso era permitido pela Torá. Mas o Rabbeinu Gershon, há pouco mais de 1000 anos, ele começou a perceber que quando o marido ele tem mais de uma esposa, provavelmente ele não vai conseguir cuidar de todas as esposas da forma como a Torá exige dele. Então ele fez um decreto rabínico, uma proibição rabínica, que a partir daquele momento não pode mais casar com mais de uma esposa. Pela Torá poderia, mas o Rabbeinu Gershon, ele proibiu que se casasse com mais de uma esposa, justamente porque ele começou a perceber que os maridos já não estavam conseguindo dar para a esposa tudo o que elas precisavam, porque não é só materialmente falando, mas também psicologicamente, espiritualmente, a gente tem que fazer o que Deus espera da gente. Então, a partir desse decreto do Rabbeinu Gershon, está proibido se casar com mais de uma esposa. Vamos entender aqui qual é a mitzvah. Também está associada, essa mitzvah vem junto com a compra da Amaivriá, mas a gente vai ver que isso vale para todas as mulheres, não só para a escrava judia. Shekol kone Amaivriá beyadá, todo aquele que vai comprar uma escrava judia e vai casar com ela, Sheloi grala sherak sutá veonatá, não pode diminuir dela, como a gente já explicou, o alimento que ela recebe, as roupas que ela vai vestir e a parte de intimidade. O pirush she'er mazon, quer dizer, o alimento, sut, que mashmao, são as roupas, ve onazé derech eretz, são os direitos conjugais que a esposa tem. O bichlal lavzé, kol benot Israel, shelo ligro alahem dvar meele. E, obviamente, essa obrigação não é só para a escrava judia, e sim para todas as mulheres. Qualquer pessoa, qualquer mulher que ela vai se casar, o marido está se comprometendo, quer dizer, isso é um compromisso independente da ketubá ou não ketubá, que é o documento de casamento. Existe aqui uma obrigação da Torá, do marido não deixar faltar para a esposa o alimento, as roupas e a parte íntima. O marido tem obrigação de satisfazer a sua esposa. Kal vachomer advarim. E isso, na verdade, é para aprender um kal vachomer. Kal vachomer a gente já explicou, mas vamos explicar mais uma vez. É uma derivação lógica do leve para o pesado. O que quer dizer isso? Se uma pessoa, por exemplo, na verdade o contrário, do pesado para o leve. Se uma pessoa, eu sei que ela consegue levantar uma mesa, kal vachomer, que ela consegue levantar uma cadeira, quer dizer, se ela consegue fazer o mais pesado, mais ainda eu sei que ela consegue fazer o leve. Aqui também é a mesma coisa. Imlazu loigra, se essa escrava que casou com ele, isso não pode faltar. Kol sheken leacherot benot chorim, mais ainda uma moça livre que se casou com o seu marido. Então, quer dizer, se para uma escrava não pode faltar nada, óbvio, essa escrava está virando esposa agora, mas se essa moça, que até ontem era uma escrava, e agora ela virou esposa, não pode faltar nada desses 3 pontos, mais ainda uma moça livre que se casou com seu marido. Vezé shekatuv que mishpat abanot yaselá
אמרו במחילתא שהוא בא ללמד ונמצא למד, שהבנות למדות ממנה. Então, a gente vai aprender para as moças que casaram, para todas as esposas do mundo, a gente vai aprender a lei a partir dessa amai vriá, dessa escrava judia. Midinei a mitzvah, ma shamru raboiseinu zal. Então, as leis referentes a essa mitzvah é o que ensinaram os nossos sábios. Amatne e mishto al menat shein lach alai sher ksud veoná. Madinó. Olha que interessante. Justamente, eu estou de tarde estudando um tratado chamado Ktubot, que fala sobre a Ketubá, sobre os contratos matrimoniais, e ele traz aqui um exemplo, né? Qual é a lei de uma pessoa que escreve no contrato de casamento: olha, eu me caso com você com a condição que eu me isento, eu não quero mais te dar nem a comida, nem as roupas, nem o relacionamento íntimo. Será que isso funciona ou não funciona? O Mashamru, Shaisha Olá e Mabal Veina Yoredet. Interessante também, no próprio tratado lá de Ketubot, tem esse conceito aqui, que uma moça que se casa, ela precisa sempre subir de padrão de vida em relação ao que ela tinha na casa do pai dela e nunca diminuir de padrão de vida. Quer dizer, a obrigação que o marido tem é do que ela tinha na casa dela em diante e nunca baixar os níveis que ela já tinha, socioeconômicos. O Lefirach, Mechashvim, Mesonoiseia, o Ksutá, Lefi Malató. Então, a gente vai calcular o alimento dela e as roupas de acordo com o nível que o marido tem. Venyan Hiluk Aonot Sheu, Lefi Koved Umanutaish. E olha que interessante, existem obrigações, tempos de obrigação, óbvio que isso depende da mulher concordar, obviamente, não estamos falando Deus nos livre de forçar nada, mas existe um mínimo do quanto o marido tem que satisfazer a sua esposa, e olha que incrível, isso depende do quanto o trabalho do marido é pesado. Quer dizer, se o marido tem um trabalho muito pesado, a Torá obrigou ele menos vezes a ter que satisfazer sua esposa. Se ele tem trabalhos mais leves, então a Torá vai dar uma obrigação maior sobre ele, desde que, obviamente, a esposa também queira. O que não pode acontecer, a esposa querer e o marido ele falar que ele está cansado. Então, existe um mínimo que a Torá, que os nossos sábios, eles vão colocar para cada tipo de trabalhador, de acordo com a dificuldade, com o peso do seu trabalho, assim seria o número mínimo de vezes que ele precisaria satisfazer a sua esposa. Achamru sheonata safan pamaim bashaná. Então, por exemplo, um marinheiro que viaja muito, ele tem obrigação 2 vezes por ano de satisfazer a sua esposa. Veagamal pamba rodesh, aquele que é um condutor de camelo, ele teria a obrigação 1 vez por mês de satisfazer ela. Vetalmid chacham pamachat bashavua, e aquele que se dedica o dia inteiro para o estudo da Torá, 1 vez por semana. Veraui loshetie leil Shabbat. E o ideal é que o relacionamento íntimo seja na noite de Shabbat, lembrando que, de acordo com a Torá, toda a parte de intimidade é kedushá, é santidade pela Torá. Obviamente, a gente não fala isso, muito menos em público, detalhes da parte de intimidade, por tzniut. Existe um conceito do recato, a gente não pode falar desse tipo de assunto de uma maneira pública, de uma maneira aberta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que isso é kedushá, isso é santidade, e diferente, de novo, da mesma maneira que a gente viu no conceito do Eved, do escravo. Olha a diferença, o conceito dentro da Torá e o conceito do mundo lá fora. A mesma diferença tem também em toda a parte da intimidade do homem e da mulher. Também a mesma coisa, precisa ter kedushá. A palavra ish, que é homem, e a palavra isha, que é mulher, então é muito interessante que contém as letras de Hashem, Yud e Rei. As letras Yud e Rei, quando elas estão presentes no homem e na mulher, significa que está formando o nome de Deus. Quando as pessoas estão se unindo, o marido e a esposa, elas se unem no relacionamento íntimo. Isso é um ato sagrado
isso é um ato de santidade. Deus está presente no quarto, por isso que tem muitas leis sobre intimidade, porque é considerado que a presença de Deus está no quarto nesse momento da intimidade. Mas se o nome de Deus sai, tanto no homem quanto na mulher, forma a palavra Esh, Aleph, Shin, Esh. Então, o que é Esh? É fogo, então vira só uma coisa de consumir, uma coisa física, uma coisa associada ao desejo. Deus nos livre, vira uma coisa animalesca, isso já não é mais Kedushá, não é mais santidade. Santidade é quando Deus está presente no relacionamento íntimo. Veyeter pratea mitbarim beseder nashim bepizur. E mais detalhes estão explicados em várias Mishnayot do Seder Nashim. O que quer dizer Seder Nashim? O Rabi Yehuda Nassi, quando ele compilou as Mishnayot, ele fez 6 categorias, 6 grupos, que é o que a gente chama de Shisha Sidrei Mishnah. Um dos grupos é chamado de Nashim, mulheres, que fala sobre vários assuntos relacionados a mulheres, e também toda essa parte da intimidade justamente está nesse grupo chamado Nashim, nesse Seder do Shisha Sidrei Mishnah, que foi organizado pelo Rabi Yehuda Nassi. Venoeged mitzvazu Leinyan Batchorim Bekol Makom u Bekol Zman Bezcharim. Obviamente que essa mitzvah ela se aplica, mesmo que hoje em dia a gente não tem mais o conceito da mulher, da escrava judia, mas como a gente explicou, a escrava judia simplesmente vem como um ensinamento para todas as outras mulheres, então isso se aplica com todas as mulheres, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Bizharim, obviamente, é uma obrigação do marido, não da esposa. É óbvio que depois o Tratado de Ketubot, ele fala de vários decretos que os sábios fizeram, também colocando obrigações da esposa em relação ao seu marido. Mas pela Torá, a obrigação é do marido em relação à sua esposa. Mais uma prova, como a gente sempre fala, que a Torá não tem nada de machista. Então, a obrigação do casamento é do homem pela Torá. Os sábios, só para não ter problemas, também colocaram algumas obrigações das mulheres, mas a gente vê que a Torá não tem nada de machismo, já que toda obrigação recai sobre o marido e não sobre a esposa, de acordo com a Torá. Veover alea vegará leisto ahad mishloshaele mirtsono. Obviamente, Deus nos livre. Se uma pessoa ela não tem condições monetárias de comprar, não tem comida em casa, ele não tem dinheiro para comprar uma roupa para a esposa, ou Deus nos livre, alguém que fisicamente está doente, ele não consegue satisfazer a sua esposa, então, obviamente, isso é chamado um ones, isso é uma força maior, e isso a pessoa está isenta se ele não conseguiu. Mas, se por vontade ele não cumpriu uma das 3 coisas, tendo condições de cumprir, e mesmo assim ele não quis cumprir, e ele faz isso com intenção de machucar sua esposa, avar alav, ele está transgredindo essa proibição da Torá, deu que houver alazharat melech, e isso é transgredir uma advertência do rei, aval en lokim alavzé, lefi she'en bomase. Mas aqui a pessoa não tomaria chicotadas por essa transgressão, já que é considerado aqui uma transgressão que não tem um ato envolvido. Quer dizer, aqui depende principalmente da kavaná da pessoa, quer dizer, isso depende do coração e não dos atos da pessoa. Então, por isso, se a pessoa transgrediu, obviamente que é grave, ele está indo contra o comando do Criador do mundo, mas ele não vai receber chicotadas por isso. O que sim, se ele não está cumprindo as suas obrigações matrimoniais, ele não quer também se divorciar da sua esposa, nesse caso, muitas vezes, o próprio Beit Din, o tribunal rabínico, vai obrigar ele, aí sim, o tribunal pode vir até com força física para obrigar esse marido que não está cumprindo as suas obrigações maritais a se divorciar da sua esposa. A Guemará, em Ketubot, ela entra, ele traz essa possibilidade de Deus nos livre, mas o marido ele não quer mais satisfazer a sua esposa, então o Beit Din
vem e, na força, obriga que esse marido ele divorcie essa mulher para que ela possa procurar um marido que vai dar a atenção que ela precisa. Shavua Tov.